Vamos agora à pesquisa Datafolha, mostrando que o presidente Lula venceria Bolsonaro se as eleições presidenciais fossem hoje. Bem, a pesquisa foi feita de 1º a 3 de abril, ouviu 3.054 pessoas com 16 anos ou mais em 172 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Vamos aos números. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? 36% votariam em Lula, 30% em Jair Bolsonaro. Está fora da margem de erro, mas no limite, né? Ciro Gomes teria 12%, Pablo Marçal 12%, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 5%, branco, nulo ou nenhum, 9%, e não sabem, 2%. Professor Vila, números que são positivos para o Lula, mas ali no limite do empate técnico, né? Eu acho que os números são bons. É curioso, né? Porque se cruzarmos as pesquisas Quest e Datafolha, elas são mais ou menos próximos, os resultados, e ao mesmo tempo que tem um sério problema de avaliação negativa do governo, quando se associa possíveis candidatos para 2026, o Lula acaba vencendo todos. Então, permite uma reflexão de que a sucessão, e falamos isso a semana passada, está aberta de 2026 nesse quadro. Por exemplo, Ciro Gomes dificilmente será candidato. Aí eu recuo a lembrança de outras candidaturas dele. Pablo Marçal, nessa simulação, também não será candidato, porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, deve cassar seus direitos políticos por 8 anos. Né? Ele vai ficar inelegível, melhor dizendo. A palavra melhor, caçar não é bom. Lembra o regime militar. O Eduardo Leite dificilmente será candidato. Ele vai ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ele tentou ser candidato à presidência e abandonou na última vez. E já tinha abandonado o governo do Rio Grande do Sul e acabou se recandidatando, venceu, vai ser candidato ao Senado. Então, e o Bolsonaro também não pode ser candidato. É que é necessário perguntar, a pesquisa, o Instituto tem de fazer isso, porque ele insiste em dizer que é. E poderia haver uma ação no campo jurídico que levasse ao cancelamento, à impugnação, ou a denominação que vocês queiram dar, a decisão do TSE, o que não vai ocorrer, a chance é 0, 0, 0, 0. Mas o Bolsonaro insiste, então ele trava o jogo, porque ele fala, eu vou, mas não pode. Mesmo que ele se inscreva lá em abril do ano que vem, não passa, né? E com isso o jogo fica mais complicado. E por fim, lembrando, a situação do Lula em 2005, dezembro de 2005, janeiro de 2006, ainda durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, CPMI dos Correios, era muito ruim. O Datafolha chegou a dar, em janeiro de 2006, o seu último ano do primeiro governo, ele perderia a eleição para José Serra, que evidentemente nem era candidato, era prefeito da capital, e o Lula também não era candidato, era presidente da República. Né? Ele conseguiu se recuperar no ano de 2006 e vence em outubro, até com relativa facilidade, especialmente no segundo turno, quando venceu o Geraldo Alckmin, e aí aconteceu um fato único na história, que eu conheço. No segundo turno, o opositor, Geraldo Alckmin, teve menos votos que no primeiro. Né? Ele tinha já ficado em segundo no segundo turno e teve menos votos no segundo turno, ficando em segundo do que no turno anterior. Então, existe a capacidade de recuperação, mas lembre-se, conjuntura política era outra do Brasil, conjuntura internacional era outra, e o partido que o sustentava tinha uma outra formação. Então, o cenário ainda está aberto, muito confuso. É difícil afirmar peremptoriamente que ele é favoritaço, o Lula, ou que ele está derrotado. Nem uma coisa, nem outra. Um cenário em aberto. E essa história aí do Alckmin, que aqui no Nordeste eles mudaram o nome, professor, para Geraldo, porque disseram que os nordestinos não conseguiriam pronunciar Alckmin. Aí mudaram e ele virou o Geraldo aqui na campanha. É a incrível história do candidato que encolheu, né, no segundo turno.